Olhar para fora. A falta de amor na minha vida não era uma realidade, mas uma falta de imaginação e um uso descuidado e limitante de uma palavra essencial. Krista Tippett, Becoming Wise. No ano passado, minha mãe ligou quando eu estava me arrumando para o trabalho. Eu já estava atrasada, e enquanto ela falava sobre os planos que tinha para a semana que começava, sua aula de pilates, os amigos que ela iria receber para jantar, as receitas que estava pensando em fazer, eu, distraída, fiquei fazendo perguntas curtas, segurando o telefone com uma das mãos enquanto com a outra revirava gaveta em busca de duas meias do mesmo par. No início, uma sensação familiar brotou dentro de mim, um misto de distração, frustração e estresse, um lembrete de que eu não tinha tempo para falar. Mas então veio outro sentimento, uma súbita consciência da beleza efêmera daquele telefonema. Esta só surgiu porque, poucos dias antes, eu havia entrevistado uma mulher que tinha perdido a mãe e que me disse que o que mais lhe fazia falta era compartilhar com ela os pequenos detalhes, aparentemente inúteis da vida uma da outra. Como qual estrela do programa Gogglebox era a preferida da mãe, ou quais plantas do jardim dela estavam florindo naquele dia, ou qual integrante da banda Take That era o mais boa pinta. Foi só por causa dessa conversa que me sentei na beira da cama e realmente escutei-a. Minha mãe, o fato de que ela engolia a primeira sílaba de Pilates e dizia Plat, o jeito como falava, vou te dar uma dica, sempre que me passava uma receita. Em vez de ficar esperando o momento certo de interromper, em pouco tempo eu estava querendo gravar aquela conversa na memória. E de sobremesa, o que você vai fazer? Perguntei, percebendo então que, como já estava atrasada, mais 5 minutos não fariam diferença nenhuma. Eu queria que a minha mãe seguisse falando, que ela estivesse para sempre ali do outro lado da linha, me atualizando sobre a situação do casamento de Carl e Susan Neighbors ou me perguntando quem deveríamos convidar para o Natal daquele ano, embora ainda estivéssemos em fevereiro. Será que prestamos atenção nessas oportunidades sutis de amor que perpassam nossa vida cotidiana? Acho que na maioria das vezes não, como eu quase fiz. Não deveria ser preciso uma história de perda para me fazer valorizar uma ligação da minha mãe numa terça-feira de manhã, mas descobri que poucas epifanias na vida levam a uma mudança de hábito automática. Mesmo quando aprendemos uma lição, é provável que a esqueçamos e depois tenhamos que reaprendê-la. Mesmo quando reconhecemos um erro, o repetimos mais algumas vezes antes de nos livrarmos de vez do padrão. Com certeza foi assim que aprendi, e continuo aprendendo, que uma vida significativa se constrói sobre muitas formas de amor. Não a partir de um divisor de águas radical, mas de uma coleção de pequenos lembretes que foram me empurrando devagarinho para mais perto da verdade, como um barco à deriva no mar que o vento de repente começa a levar na direção certa. Eu antes pensava que o amor fosse o sentimento que havia no ar entre mim e minha mãe naquele telefonema, um misto do que eu sentia por ela e do que ela sentia por mim. Mas hoje entendo que amor foi o ato de mudar a forma como reagi àquele instante, ele existiu tanto na intenção quanto na decisão de me concentrar conscientemente naquilo. Quando você entende o amor dessa forma, como uma ação, e não apenas um sentimento, é mais fácil perceber como é inútil considerar a falta de uma forma dele como uma ausência completa. A melhor descrição que já encontrei desse erro é a do psicanalista e filósofo Erich Fromm, que compara a atitude àquela do homem que deseja pintar, mas que, em vez de aprender a arte da pintura, alega que precisa esperar o objeto certo, e que vai pintar lindamente quando o encontrar. Segundo a definição dele, amor é um poder que produz amor. Não é o objeto que você está pintando, mas o processo de aprender a pintar. Não é admirar flores de longe, mas o ato de cuidar delas para que não morram. É uma atitude, um poder da alma, ou uma orientação de caráter que determina a relação de alguém com o mundo como um todo. Mas como se comprometer com a prática ativa do amor pelas pessoas e pelo mundo sem se distrair na busca por uma forma de amor que você não tem? Acho que é explorando seu íntimo até encontrar um propósito na vida que seja empolgante. Você pega todos os esforços que vem fazendo por esse desejo pelo amor ausente, e em vez de se dedicar a isso, os usa para se aprofundar no amor que já existe e está escondido bem na sua frente, para poder cultivá-lo.
Isso não significa fingir que você não quer um relacionamento romântico, ou que não quer ter filhos. Ou fazer novos amigos, ou seja lá qual for o amor que quiser encontrar, significa ter a coragem de torcer para que aquilo que você deseja aconteça, mas a sabedoria de entender que a vida não é apenas uma história de amor, e sim muitas. Significa tentar construir o amor numa parceria romântica, se você quiser, mas também numa solidão com propósito, ou criando algo com que os outros possam se conectar, ou nas palavras gentis de um desconhecido, ou na amizade, na família, e no céu às vezes claro e outras vezes cinza que sempre esteve ali, durante toda a sua vida. Significa entender também que todas essas formas de amor não são dadas nem adquiridas, elas são aprendidas e merecidas. Tive outro lembrete disso no meu aniversário de 30 anos, que na época parecia um marco importante. Eu sempre havia imaginado que teria um namorado para levar a essa festa. Ou pelo menos alguém com quem estivesse saindo. Porém, quando esse aniversário chegou, eu já tinha entendido que o amor romântico não era algo que iria me escolher após muitos anos de espera paciente. Era algo para o qual eu precisava tentar criar oportunidades por meio da esperança. Sendo assim, finalmente baixei um aplicativo de relacionamentos, enchi minha agenda de compromissos às quartas à noite e supus que meu entusiasmo e minha disponibilidade fossem render frutos. Só para garantir, deixei um nome livre na minha lista de convidados. Quando chegou o dia da festa, eu ainda não tinha nem acompanhante, nem namorado. Essa é a verdade sobre encontrar o amor romântico. Às vezes, você se esforça e mantém a esperança, e nem assim acontece. Então vale a pena entender que isso não é um reflexo de quem você é, como uma nota baixa para a sua personalidade. Por mais que tente, você também precisa de um pouco de sorte. Inesperadamente, esse aniversário em especial se revelou uma noite muito romântica. Amigos e parentes cantaram, riram, dançaram e escreveram votos de parabéns no boneco gigante em papelão de uma foto minha quando pequena que meus pais tinham mandado ampliar em tamanho real. Olhando para aquelas pessoas, encontrei o amor no coração imenso da minha mãe, na gentileza tranquila do meu pai, na profunda compreensão do meu irmão. O sentimento estava presente também nas minhas amizades, na sensibilidade de um amigo, na fé de outro. E o notei nas experiências novas que eu havia compartilhado com colegas e amigos da faculdade de jornalismo, enquanto construía uma carreira que pela primeira vez significava algo para mim, e na história antiga que dividia com companheiras de quarto da época da universidade, cujo abraço ainda tinha gostinho de casa. Ver essas pessoas sentadas juntas, pessoas que enxergavam todas as versões de mim mesma, e eu as delas, me lembrou que cada um de nós era responsável por minúsculos pedacinhos do coração e da felicidade uns dos outros. Essa noite não só me fez perceber que a vida estava cheia de vários tipos de amor, mas que a capacidade de amar existe dentro de cada um de nós, e nossa tarefa é acessá-la. Em vez de esperar pelo amor, eu podia escolhê-lo. Podia perceber, escutar e prestar mais atenção nas pessoas que já estavam na minha vida. Vi então que minha busca por amor vinha me distraindo justamente daquilo que eu estava buscando. Em vez de perguntar, será que algum dia vou encontrar o amor, eu precisava fazer uma pergunta mais inteligente: como posso amar melhor? O primeiro passo para encontrar o amor tinha sido olhar para dentro de mim mesma. O segundo era treinar olhar para fora. Mesmo assim, viajar para dentro de mim mesma tinha sido importante, porque quando você não se entende nem se valoriza, fica mais difícil nutrir amor pelos outros. Isso me fez ver também que, na verdade, eu nunca tinha amado os homens com quem havia saído e idealizado aos 20 e poucos anos. Eu não havia me dedicado a ajudá-los a crescer, nem os visto por inteiro, porque estava mais interessada na percepção que eles tinham de mim. Era uma versão limitada do amor, enraizada no ego. Decidi me livrar dela. Hoje acredito que a busca por qualquer tipo de amor é um processo contínuo de olhar para dentro e para fora. Olhar para dentro para entender a si mesmo ou mesma, para ter curiosidade em relação às próprias necessidades, desejos, dons e falhas, para se tornar uma pessoa mais generosa e que se perdoa mais.
E depois olhar para fora para usar o poder que esses elementos conferem na hora de amar outras pessoas e amar também a vida que se está levando. O que eu tinha aprendido é que na verdade o amor não cai no seu colo, a partir do momento em que compreende que faz parte de algo maior, você cria o amor. Um pontinho de cor fundamental para o quadro da vida.